na escola, né, em 2013, em novembro, né, com a proposta das escolas técnicas estarem desenvolvendo essa formação. E aí, quando a gente viu a proposta, que era uma meta audaciosa para o Estado, 15.072 para executar em um ano, o período era muito curto para executar. E a gente fazendo uma comparação com a meta que a gente executava dos cursos da escola mesmo, né? Durante o ano a gente não executava esse quantitativo. Então, para a gente, nesse momento, foi um impacto assim, assustador de que realmente, será que nós vamos conseguir essa meta? E ele veio, né, com uma proposta de ter uma equipe dentro dessa escola técnica do SUS, só que ao mesmo tempo o Dr. Senna, que é o diretor da escola, ele ficou muito preocupado, como é que eu vou inserir uma pessoa nova para ser a coordenadora desse curso, né? Onde ela vai desempenhar outras funções dentro da escola, mas que ao mesmo tempo são similares. Então ele pensou no momento de colocar a gerente, no momento que era a Isabel, que ficou como coordenadora, e eu como assessora fiquei integrante da equipe. E nós fizemos uma proposta, uma formação, né, para tentar recrutar outros profissionais que viessem a compor essa equipe estadual do Pará. E aí começou o caminho, né, a penetrar na minha vida. Eu lembro. Você veio como apoio? Eu vim como apoio, né, participando da equipe. Naquele momento, tendo um pouco, né, de conhecimento, eu como nutricionista realmente era um assunto que não perpassava muito por mim, né? Eu realmente desconhecia essa questão muito da saúde mental. Até quando me vinha a saúde mental, eu ligava muito, associava a questão mesmo de as doenças mesmo, né? As questões mesmo ligadas à saúde mental. Doenças específicas, Doenças né? psíquicas, isso, mas eu não realmente direcionava essa questão das drogas. Então, para mim, foi o meu primeiro impacto, foi realmente nessa situação, nessa questão, tá? E aí, como a gerente era psicóloga, pedagoga também, então ela veio me falando, desde a história da antimanicomial, e aí, como eu estava dizendo, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que se trata isso? Isso para mim era um assunto novo. E aí eu falei, não, preciso me aprofundar. Eu vivenciei todo o processo, tá? Desde dessa formação, dessa escolha dos profissionais que iriam integrar a equipe. Eu que entrevistei, foram 9 no começo, 9. Eu que entrevistei eles, né, participei, perguntei qual era a área de atuação e de que forma a gente poderia estar integrando cada um com a sua devida função, né? Claro que todos sempre sabendo o que poderiam fazer, não só um fazendo aquele negócio, mas, digamos, se eu tenho um potencial mais no sentido de estar articulando com gestores, eu me direciono mais para isso, enquanto que o outro colega fica preocupado com a logística, com o cadastramento das turmas. Então, assim, tentando pegar pessoas que tivessem esse perfil, que atendessem, né, a necessidade. O início foi muito complicado, porque para a gente tudo era novo, desde quando começava com um sistema e onde nós não conseguíamos enquadrar as especificidades do Estado dentro do sistema. Começando pela questão do deslocamento, né, da formação desses tutores, ou seja, foram formados alguns tutores que eles nem vieram a realizar nenhuma turma, né. Então, o deslocamento ele foi um fator que no começo foi muito difícil, foi um desafio para a gente enfrentar isso. Então, assim, o que nós tínhamos de planejamento de começar pelas áreas prioritárias que o Estado estava elegendo como prioritárias, no caso Marajó, o Xingu em virtude de Belo Monte, para a gente não deu para começar por lá. Por quê? Primeiro porque a gente tinha pouquíssimos tutores nessa área. E segundo, porque o acesso, o deslocamento estava muito complicado também. A gente já estava entrando nessa época aqui que a gente diz de chuvas, então o acesso ali pelo Xingu, as estradas transamazônica, horrível. Então era um fator que a gente tinha que considerar, então o nosso planejamento foi todo por água abaixo. Então a gente teve que fazer um reordenamento e ver realmente por onde nós íamos começar. E acabou que começamos apenas em março, né? Não, fevereiro que nós começamos, a nossa primeira turma foi em Inhangapi, foi um município próximo, e foi onde a gente começou aí realmente a inserir, foi pelas turmas próximas mesmo aqui da capital. Aqui no Pará nós não conseguimos montar o grupo condutor, né?
Então, a nossa articulação, ela era diretamente ligada, nós temos aqui um bom relacionamento tanto com o COSEMES, quanto com as diretorias da atenção básica, da saúde mental, mas o nosso trabalho ele foi um pouco independente. Nós fazíamos essa articulação muito direcionada para o gestor mesmo do município, o coordenador da atenção básica, era uma coisa muito mais direcionada mesmo. Direto. Telefone, e-mail, passávamos ofício, todos os contatos. São quantos distritos? São 144 municípios. Em quantos distritos? Vocês são divididos em quantas regiões? 13 regiões de saúde. 13 regiões de saúde. E aí vocês têm alguma regional, alguma coordenação de cada região, ou vocês iam direto aos 144? Dentro da SESPA nós temos os centros regionais, que também são 13. E aí te ajudaram esses centros regionais? Sim, porque inclusive eles faziam a articulação, passavam os contatos dos gestores, né, diziam quem a gente poderia procurar. A gente tinha alguns orientadores daquela região do Araguaia, então eles foram fundamentais para dizer até, inclusive naquela época, assim, você pode começar por esse município ou por esse, porque esse aqui não dá, porque a estrada tá ruim, então assim, a ajuda dos centros regionais também foi fundamental. Com relação aos tutores, na primeira formação nós tivemos um quantitativo em que, se eu não me engano, eu não sei assim exatamente esse quantitativo agora de cabeça, mas muitos, como eu falei para você, participaram da formação, mas na hora de atuar não atuaram. Então isso foi um fator negativo para a gente, porque a gente não conseguia contar com aquele tutor, né? E os orientadores, eles ficaram muito distantes. É uma coisa assim que eu agora, como coordenadora, eu só consegui colher os frutos mesmo dos trabalhos, da parte pedagógica, nesse momento de formação da mostra dos trabalhos. É uma coisa que realmente ficou muito distante, porque a equipe estava muito ligada na logística, na infra, nas bolsas, ajudas de custo, então realmente eu não conseguia acompanhar. Foi um processo assim exaustivo e que não me permitia, eu não conseguia acompanhar essa parte pedagógica. E os orientadores, eles estavam muito distantes da gente, a gente sempre colocou isso, né? E os tutores também não estavam entrando na comunidade prática, não existia algo que prendesse eles, né, assim como eu posso dizer. No começo existia, você só pode fazer, você tem que fazer a comunidade prática, a gente não solta a tua bolsa enquanto você não fizer lá os seus trabalhos. Mas aí depois isso não foi mais, né, estava pagamento, se ele fez o que ele tem que fazer, entregar relatórios diários, os diários, então eles recebiam a bolsa. Então para eles, alguns, eles viam aquilo muito assim, era uma experiência exitosa, mas eles não estavam dando retorno para a gente, eles não colocavam aquilo na comunidade prática, então eu não tinha também como cobrar, por quê? Porque eu tinha um conhecimento disso, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que estava sendo abordado na comunidade prática, apesar de ter acesso, mas pela questão mesmo da logística eu fiquei muito sobrecarregada, muito mais voltado para isso. Então essa questão dos orientadores, eles ficaram muito distantes. E nós tínhamos 6 orientadores, 3 da metropolitana, aqui mesmo da capital, e 3 do Araguaia. Então esses 3, eles tinham dificuldades de acesso, eu não conseguia falar com eles não conseguiam falar com os tutores, então foi um ponto negativo realmente do projeto. Tanto que a gente teve pouquíssimos tutores certificados. No começo a gente teve alguns entraves, né, muito grandes, mas eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma e que eu sempre procuro tentar solucionar. Eu sempre digo que o problema ele sempre vai estar imposto pra gente, mas que a gente não adianta gritar, se esparramar, a gente tem que sempre procurar a solução. Então, sempre, como coordenadora, sempre procurei, né, tentar solucionar junto à equipe. E a gente sempre ouvia esses comentários de que no Pará a gente até conseguia certas coisas do que nos outros estados a gente não conseguia, mas porque acho que a gente com esse jeitinho paraense, aos pouquinhos pedindo, então todos sempre foram muito acessíveis, né? Tentando sempre resolver os nossos problemas, as nossas questões enquanto estado, as nossas especificidades mesmo, o deslocamento, às vezes, para mim, fazer uma formação. Vou lhe dar um exemplo, em Uruará, que é um município distante de Altamira, então precisava ter um valor de um deslocamento muito mais elevado do que o projeto estava acostumado a pagar, então em momento algum isso foi negado para o Pará. Então eu não tenho nada a reclamar.
graças a Deus, assim, tudo foi muito bem articulado e fui muito bem aceita. Apesar de ser apoio, eu sempre tive uma inserção muito grande dentro do projeto, apesar também de desenvolver uma função na escola, né, como assessora, mas eu tinha já um conhecimento muito grande dentro do projeto, porque eu participava de todas as atividades que perpassavam por ele, né, desde o cadastramento de uma turma até uma articulação com o gestor. Então eu não tive uma certa dificuldade, porque eu conhecia o que estava se passando pelo projeto, né. Então, quando o projeto eu assumi em outubro de 2014, né, nós ainda estávamos com muitos problemas, principalmente com relação a alunos pendentes. Nós tínhamos a vaga ofertada, mas eu não tinha nenhum aluno matriculado naquela vaga ofertada. Então, o Ministério estava cobrando muito essa situação, né, que o Pará parecia negativo. Então, eu realmente tive que chamar a equipe, né, e naquele momento a gente já estava nessa expectativa de um período eleitoral, continuou o projeto a partir de um ano, ao mesmo tempo preocupado, a gente tem 15.072 para terminar em um ano, e então foi um momento realmente crítico, mas eu tive que chamar a equipe e dizer, olha, nós somos uma equipe, ou a gente caminha, né, caminhando com o projeto, ou então a gente vai ficar aqui e isso vai ficar ruim não só para mim como coordenadora, para o meu currículo profissional, mas para todos vocês, porque vocês fazem parte da equipe. Eu acho que naquele momento todo mundo abraçou mesmo o projeto, viu, e a gente, graças a Deus, conseguiu alcançar aí a meta. A estratégia que foi utilizada foi no sentido mesmo de tentar potencializar as pessoas, os integrantes da equipe naquilo que eles conseguiam fazer de melhor, né? E tentar realmente dividir as tarefas. Alguns ficam só com articulação com gestores, outros cadastram as turmas, outros fazem a alimentação dos diários, as frequências, outros ficam responsáveis só pela bolsa, ajuda de custo, e foi nessa estratégia que a gente conseguiu, cada um tentando resolver, porque quando já tinha algum problema, a gente já sabia quem era a referência. Então, olha, se é referência de pagamento, de ajuda de custo, bolsa, você procura a Patrícia, porque a Patrícia é responsável pelaquela situação. Então, ela já tinha um conhecimento de todos os tutores, quem estava pendente, então ela sabia resolver. Ao mesmo tempo, se eu fosse perguntar sobre, já fez articulação com outro município, seria outro integrante. Então, acho que essa foi a estratégia que a gente conseguiu atingir a meta. Vocês não conseguiram chegar a alguns municípios, né? Algum problema particular? 17 municípios. 17 municípios, principalmente das regiões do Araguaia, Baixo Amazonas, Tapajós e Carajás. E todos eles foram por questões mesmo de tutor. Eu tenho o município de Faro, que ele é quase fronteira com o Amapá. Então eu não tinha, ele é quase fronteira com Manaus. Então eu realmente não tinha tutor. Eles diziam que não iriam porque ficaria muito complicado. A viagem até chegar lá é 2 dias. Então você imagina 2 dias para chegar, né? Mais 2 dias para voltar. Então, esse fator do tutor na região foi que realmente não permitiu que a gente fizesse os 144 municípios. Então, ficou faltando só 17. Vocês vão neles? Se nós vamos neles, nós pretendemos, com certeza, até dar uma continuidade do projeto, né, tentando abranger outras, né, categorias que a gente acha importante. A gente já fez essa conversa aqui dentro da escola. E a gente com certeza pretende chegar nele sim. Com relação ao material, ele já vem com um material completo, uma mochila, onde aqui no Pará eles não estão acostumados. Então já é uma supervalorização daquele profissional que às vezes ele se sente lá na ponta, excluído. Então acho que foi maravilhoso. Quando a gente ia entregar, eu fazia nas primeiras turmas, eu fazia assim, questão de bater foto, porque a gente via um sorriso alegre de ponta a ponta, que o sorriso, porque eles estavam recebendo ali uma mochila, eles estavam recebendo um caderno. E aí a proposta que o curso vem trazer, dessa metodologia problematizadora, que é uma metodologia que a escola, né, trabalha, mas assim que a gente ainda não consegue trabalhar eficazmente essa metodologia. A gente ainda está muito ligado um pouco na teoria. E o curso ele vem com essa proposta dessa metodologia, onde ela vem quebrar os paradigmas dos alunos, porque quando a gente diz, olha, vocês vão participar de um curso, eles vêm com aquele pensamento de que eles vão ver crack, maconha, o que é isso. Então, quando eles chegam e veem que a dinâmica é totalmente diferente,
eles saem aqui com outro pensamento, né? Eu sempre colocava para eles assim, vocês aqui, né? Vocês vão ver que vocês são muito mais importantes do que o educando, do que o educador, né? O tutor que está aqui, ele vai exigir muito mais de vocês do que ele aqui. Vocês são atores principais. Por quê? Porque todo o conhecimento que vocês vão construir aqui parte da experiência de vocês, porque vocês são trabalhadores. Então, acho que a metodologia, ela foi fundamental para o sucesso do curso. Foi muito boa mesmo, o material bem dinâmico, claro, né, os textos assim e a lógica, né, do caderno, eu acho que foi muito válido e muito importante. Se você fosse gestora desse projeto, você faria alguma coisa diferente? Eu faria. Eu escutaria um pouco a experiência das escolas antes de ter definido todo o projeto e ter apenas repassado o projeto. Porque cada estado tem a sua especificidade, cada estado tem a sua experiência. Se você comparar aqui, nós por sermos unidade orçamentária, escola técnica, nós já temos uma facilidade em executar cursos, mas se você for lá para Macapá, lá para Edsus do Amapá, ele já não tem essa facilidade. Então, cada estado tem uma experiência, tem uma especificidade de deslocamento, então eu não posso pensar num projeto tendo um estado como modelo. Então, eu pensaria assim, em chamar realmente, reunir e ver a especificidade de cada estado para tentar pensar. Não que eu vá fazer algo que fosse, né, específico para cada um, mas algo que pudesse abranger, né, o máximo possível as especificidades de todos. Obrigada, Rafaela. Muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço.